Nós estamos há 2 meses aqui em Lisboa, em Portugal, e eu e minha esposa, o meu filho de 2 anos e meio, nós acabamos de deixá-lo ali na creche do Tomás. Nós estamos num bairro chamado Alta de Lisboa, aqui em Lisboa mesmo, nós estamos aqui pertinho do aeroporto. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa experiência que nós tivemos nesses dois meses, não só nossa, mas de alguns brasileiros que nós conversamos, e nós entendemos que existe sim uma expectativa quando nós saímos do Brasil. Nós viemos para cá para buscar uma vida nova, uma vida, de repente até um estilo de vida um pouco melhor em questão de qualidade e segurança, entre outros pontos que você já deve saber que aqui deve ter e que não tem às vezes no Brasil. Mas tem uma realidade muito séria, muito importante que eu queria abordar aqui nesse vídeo, e isso de fato vai te ajudar aí nas suas pesquisas, nas suas buscas, porque esse é um ponto extremamente importante para que você tome até precaução quando você tomar decisão realmente de vir para cá. De repente você já está se preparando aí, já tem visto vários pontos, mas eu quero te trazer a doce realidade, a dura realidade que de fato muitos brasileiros às vezes acabam passando aqui. Isso de certa forma é ruim, né? Por outro ponto, sai do comodismo, mas na prática eu percebo que as pessoas, depois de passar por essa fase, ela consegue se desenrolar e consegue se resolver. Mas a verdade é o seguinte: o salário, comparando ao custo de vida que nós temos aqui, ele é bem baixo, tá? Pensa o seguinte: o salário mínimo aqui é 700 e poucos euros. E em média, na prática, as pessoas ganham 1.000 euros por mês, porque aí você tem férias, e aí você tem um Natal, que é mais como se fosse um 14º salário. Você divide isso por 12, dá mais ou menos aí 1.000 euros. E as pessoas conseguem ganhar um salário razoável, tá? Então, assim, esses 1.000 euros você não consegue pagar a sua moradia, tá? Se você for alugar, por exemplo, como eles falam aqui, se você for arrendar um imóvel que para você morar sozinho e tudo mais, principalmente se for aqui no Concelho de Lisboa, você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir arrendar com esse salário, tá? Normalmente você vai ter que dividir um espaço com alguém, uma casa com alguém, arrendar só um quarto. No entanto, se você vir com a tua família, imagina você e tua esposa, e cada um ganhar em média 2.000 euros, 1.000 euros, totalizando 2.000 euros, você consegue pagar uma renda aí e consegue morar muito bem. Mas na prática, o que eu tenho percebido, né? Conversando com alguns brasileiros aqui, muitos às vezes até já vêm meio que preparado profissionalmente, engenheiros, advogados, enfim, dentistas, pessoas que já estão no mercado de trabalho no Brasil, mas nem sempre as pessoas conseguem, né, migrar e se formalizar aqui, porque aqui tem algumas exigências que você precisa reconstruir a sua carreira, e enfim, e isso de certa forma tem um peso muito grande. Porque até que você faça isso, você precisa sim trabalhar no emprego para que você consiga manter aí os seus custos fixos. É claro que se você vier com uma boa reserva e tudo mais, você consegue viver um pouco melhor. Mas na prática, assim, pelo que a gente tem conversado com muitos brasileiros, o pessoal já precisa do dinheiro para pagar os custos mensais. E isso tem tido um peso muito grande. Eu vou te dar um exemplo do pessoal que mora aqui próximo também, que pagam renda de um T2, por exemplo, que são 2 quartos, pagam a média de 800, 900, 1.000 euros por mês. E imagina, é praticamente um salário que as pessoas trabalham aqui. Eu já conversei com outras pessoas também que ganham muito mais que isso, tá? Trabalhando às vezes em 2 empregos, sai de um emprego, vai para outro. Tem motorista de Uber aqui que faz muito mais horas. Quando eu falo Uber, é motorista de aplicativo, tá? Que tem um outro aplicativo aqui chamado Bolt também, que as pessoas trabalham bastante horas e de certa forma conseguem um salário maior, 1.200, 1.300, 1.500 euros aí. Agora imagina, um casal trabalhando que ganha uma média de 1.000, 1.200 euros, consegue sim viver muito bem aqui. A questão é que você precisa se planejar para um próximo passo. Então assim, nós criamos sim uma expectativa positiva, no entanto tem algumas dificuldades, não digo dificuldades, né? Existe um processo, principalmente da parte documentacional, porque existem algumas restrições, isso é natural, porque a gente não tem a documentação e a comprovação para fazer uma aquisição, por exemplo, de comprar uma coisa básica, parcelada, por exemplo, você não consegue, né? A abertura de conta você consegue, natural, só que
isso tem um peso muito grande, porque isso limita, por exemplo, você avançar em algum planejamento que você tem. A questão de documentação também, para ser Uber, por exemplo, você tem uma série de passos aí que você precisa se organizar. Isso só com o tempo você consegue algumas coisas aqui, não tem jeito, tá? Então, por exemplo, autorização de residência, você tem que ter um contrato. Enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma lista aqui que eu encontrei, que eu achei muito interessante, de algumas prévias, de alguns documentos que são pré-requisitos para que você venha mais pronto para cá, tá? Mas enfim, o que eu percebi, o pessoal trabalha bastante aqui, tá? É impressionante como os brasileiros... É que na verdade, assim, tem muitos senhores, esses dias até peguei um autocarro, que seria os ônibus que eles chamam aqui. Quando eu fui entrar, eu acredito que eu era a única pessoa mais nova, a maioria eram senhores e, sei lá, 70%, 80% das pessoas que estavam no ônibus eram senhores. Assim, você via senhores mais novos dando lugar para senhores mais velhos, assim, tem muita gente de idade aqui. E aí os estrangeiros, os imigrantes, vêm para cá e aí consegue dar esse suporte para essas pessoas, né? Cuidando de idosos, enfim, tem vários serviços aí que se acaba conseguindo aqui. E aí eu percebi que por exemplo, os portugueses mais novos, eles acabam imigrando para outros países, né? Suíça, Bélgica, Alemanha, porque o salário de lá é bem mais atrativo que o daqui. E aí sobra para os imigrantes, para os estrangeiros. Por isso que tem muita demanda e tem muito mesmo, tá? A pessoa que não escolhe inicialmente um trabalho, ela consegue, assim, de imediato entrar numa restauração, para trabalhar num restaurante, para trabalhar em empregos que não exigem tanta capacidade técnica, entende? E isso, de certa forma, tem uns patos gigantescos. Isso, de certa forma, tem um peso, né? Assim, tem um ponto positivo, de certa forma. A questão é o salário que é muito baixo, e isso acaba desgastando, porque você precisa ter um planejamento para você ter um próximo passo aqui, que é se formar ou se capacitar de alguma forma. Mas aí, se você começa a trabalhar em 2 empregos, o seu salário aumenta, você não tem tempo, você não se capacita e você vai continuar nesse mesmo emprego. Então, questão de documentação, eu vou deixar uma lista aqui embaixo, que eu acho que é importante vocês terem pelo menos uma noção. Talvez ela não seja mais completa, mas assim, eu, minha esposa, o meu filho também, a gente já conseguiu parte dessas documentações. Isso, algumas depende muito do tempo, tá? Mas, por exemplo, o NIF, o NIS, o TENT, né, que na verdade o NIS seria basicamente a Segurança Social do Brasil, né? O INSS. O NIF seria basicamente o CPF que nós temos no Brasil. O TENT é para você utilizar os serviços públicos aqui de saúde. Então você faz o PB4 via internet e depois você chegando aqui, você tendo uma moradia na freguesia onde você estiver, você leva as documentações lá e você consegue esse número do TENT. O TENT, naturalmente, você consegue utilizar os serviços públicos de saúde aqui, ok? E, enfim, depois, avançando, você vai ver que você vai precisar de algumas outras documentações para que você, de fato, mergulhe aqui e realmente morar em Portugal. Olha, de verdade, para quem realmente está pensando em vir, a minha recomendação, se for possível na sua área, tente procurar de repente um trabalho remoto para você já vir com visto D2. Se não, procure bastante informação sobre o seu mercado, os cursos que você pode fazer chegando aqui. E outro ponto, tenta trazer uma reserva, tá? É possível vir sem reserva? Sim, é possível. Teve pessoas que eu conheci aqui que vieram sem reservas, se resolveram, estão morando, estão vivendo, né, legalmente aqui já. Mas assim, isso aumenta muito a dificuldade. Então, se você tiver um tempo, um prazo para você fazer isso com calma, com cautela, tem outros vistos que estão por vir aí. Eu digo visto o formato de licenciamento para você entrar aqui, por exemplo, em Portugal, né? Então, hoje normalmente o pessoal vem como turista e aí depois arruma um emprego aqui e se formaliza, né? Mas dá uma pesquisada com profundidade sobre esses temas para que você chegue aqui mais preparado, mais organizado. Normalmente a gente cria uma expectativa, eu escutei até a época que nós estávamos lá, não, é o seguinte, você chega, compra uma passagem,
arruma um lugar para morar, chega lá, começa a trabalhar e a vida que segue. E as pessoas que acabam fazendo isso acabam tendo um impacto muito grande quando você chega no país e aí você tem uma má experiência, porque de repente você não mora tão bem, você compartilha uma casa, o emprego não é tão feliz, e aí as pessoas decidem às vezes fazer uma volta para o Brasil, mas foi devido à experiência que ela acabou proporcionando para ela mesma, entende? Então se você vier bem preparado para cá, naturalmente você vai conseguir ter uma experiência melhor, tá? Porque quando você chega, você sente falta das pessoas, dos amigos, dos parentes. Isso no começo não tanto, porque você está resolvendo um monte de coisa, você começa a trabalhar. Mas depois de um tempo você vai sentindo isso um pouco mais. Principalmente as mulheres, tá? Que são mais sentimentais, que às vezes tem a mãe, deixou a mãe, o irmão. A Sol, por exemplo, às vezes fica, né, meio chateada aqui, pô, meus parentes lá e tal. Mas como a gente está numa frenética de resolver 1000 coisas, fazendo 1000 coisas aí, isso tem um peso muito grande. Eu vou fazer um vídeo específico também que eu acho que é importante para vocês, em questão de arrendamento, de moradia, onde nós estamos morando hoje. Por exemplo, a gente conseguiu, estando no Brasil ainda, a escola do Arthur também, eu preparei tudo para que quando a gente chegasse aqui no prazo de início das aulas, foi onde a gente planejou. Como começa em setembro, o período de ano letivo aqui, eu cheguei próximo a essa época para conseguir isso também. E enfim, outros pontos também que a gente tem passado aqui que é importante, os básicos, né? O básico. Questão do mercado, fazer os cartões do mercado para você ter um desconto, abertura de conta, essas coisas todas a gente fez, olha, vou te falar que a gente fez praticamente em uma semana. Por quê? Porque a gente veio munido de informação do Brasil, entende? Então, quando a gente chegou aqui, já tinha um arrendamento, já tinha basicamente a escola do Arthur, onde a gente deveria fazer, os cartões do continente que tinha que fazer, a abertura da conta, quais eram os pré-requisitos. Então, assim, praticamente uma semana, o Arthur já tinha o NIF, já tinha o NIS, a Solange também. Eu já tinha desde lá do Brasil. Isso, de certa forma, você fica mais organizado, mais pronto, e você não fica perdendo tempo com essas coisas aqui, entende? Você se preocupa com aquilo que realmente vai ser importante para vocês aí. Então, assim, é importante que você olhe isso como um pré-requisito extremamente importante, tá? E assim, faça uma reserva, né? Venha com dinheiro para você dar um rolê mesmo, sabe? Chegar aqui, ir para algum lugar que é legal, fazer umas comprinhas, pô, aí você tem uma experiência melhor, né? E aí arruma aquele amigo que vai quebrar um galho se der muito errado aqui, entendeu? Porque as pessoas querem que você venha, as pessoas querem que você dê certo. Às vezes a gente acha que não, a pessoa, eu vou fazer porque não, as pessoas, quando você vem pra cá, as pessoas te trazem um incentivo também. Cola naquele amigo que tem o dinheirinho e fala, ó, eu tô indo pra lá e tal, não, que bom, e de repente numa necessidade muito maior você tem alguém para te dar um respaldo também, para que você não tenha que voltar por uma decepção, porque a gente mesmo cria, entendeu? Porque aqui tem sim muita oportunidade para N mercados, tá? O Web Summit está aqui, tem várias coisas acontecendo aqui, assim, tem muita inovação, tem muita coisa nova. Você começa a sair um pouco desse mercado tradicional, comece a pensar aí na nova economia, para você enxergar que aqui tem muita oportunidade, tem muita demanda. E, enfim, tem toda a questão da economia, de inflação, essas coisas todas vão acontecer. Mas isso, se você tiver, né, preparado para chegar aqui e conseguir, né, se organizar, naturalmente você não vai sentir tanto, tá? Pode ter certeza. Se você estiver organizado, preparado, da forma básica possível, você vai conseguir se dar muito bem, tá bom? Te desejo muito boa sorte e tudo de bom. Até mais, tchau, tchau.